Este livreto, este pequeno livreto de 1.640 páginas, tá? É o livro de onde a aeronáutica tira suas questões de teologia sistemática. Beleza? Daqui que ele tira os conceitos. Lá na plataforma nós temos essas aulas todas lá. Nós fizemos juntos, não foi? Deixa eu botar aqui de volta. Desculpa virar a costa para vocês. Pronto. Vamos lá, então. De acordo com o Gruden, que é o Wayne Gruden, todo mundo, em todos os lugares, tem um sentido profundo e interior que Deus existe, que é a sua criatura, e ele é o seu criador, tá? Então, quando ele fala aqui que todo mundo, em todos os lugares, tem um sentido profundo, o que é isso aqui, pessoal? É o que na teologia nós chamamos de revelação geral, não é isso? Revelação geral. O que é a revelação geral? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade claramente se reconhecem e são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tá? Isso é descoberto lá no Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável em toda a terra é o teu nome. Lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia anuncia outro dia e uma noite a outra noite, não há som, nem palavras, mas em todo mundo se faz ouvir a sua voz. Tá? Essa voz que ecoa para todas as pessoas do mundo é a revelação geral. Ah, eu morava numa ilha do Pacífico e ninguém me falou que Deus existe. Essa pessoa é indesculpável. Por quê? Porque viu os atributos de Deus que são revelados por meio das coisas que foram criadas para que os homens fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Tá? Vou falar indesculpáveis, que indesculpáveis é na Almeida Revista Atualizada. Ninguém aqui mais usa a Almeida Revista Corrigida, que diz inexcusável, porque para a prova você tem que ler a revista atualizada, tá? A prova da aeronáutica gosta de negócio de completar versículo, e a palavra que vai estar lá é a que está na ARA, Almeida Revista Atualizada. Você, assembleano, que usa a Almeida Revista Corrigida da CPAD, joga na gaveta essa semana, pega a tua Almeida Revista Atualizada, porque vai fazer você ganhar um pontinho, você gravar o versículo na Almeida Revista Atualizada, para aqueles de completar lá, beleza? Vamos lá. Então, ele está falando da revelação geral. Ó. Todo mundo, em todos os lugares, tem um sentido profundo interior que Deus existe. Tá? Aí ele continua com Romanos 1, 21. E Paulo diz que até os gentios conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Lembram disso? Sugerindo que eles rejeitaram a forma ativa e intencional alguma verdade que conheceram a respeito da existência de Deus. O que o homem fez? Viu que a vaca dá leite e carne, ao invés de adorar o Deus que fez a vaca, ele adora quem? A vaca. Ah, o rio me dá peixe e eu me banho no rio. Então, ao invés de adorar o Deus que fez o rio, o ser humano adora quem? O rio. Por isso que Paulo, em Romanos 1, diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Beleza? O que ele quer com isso? Da possibilidade do conhecimento de Deus apresentada pelo autor supracitado, é incorreto afirmar que a existência de Deus pode ou deve, ele quer incorreta. Na hora da prova, você viu que ele quer incorreto, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai marcar o incorreto lá, é incorreto que eu estou procurando. Vai riscar, vai fazer um xizinho, tá bom? Se não, leu a letra A, ser testada pela natureza. Certo, essa aqui. Tá certa mesmo, só que ele não quer certo, ele quer incorreto. Beleza? Não esqueça desse detalhe. Todo ano, prova após prova, a pessoa diz, eu sabia essa questão, mas eu marquei a correta, ele queria a incorreta. Pois é. Então, não cometa esse erro, por favor. Beleza? Ele quer a incorreta. Vamos lá. Pessoal, ele fala aqui da possibilidade do conhecimento de Deus. Como nós estamos em uma revisão, essa palavra aqui, ó, possibilidade do conhecimento de Deus, ele poderia trocar por uma palavra apenas, que ia derrubar 70% dos candidatos. Qual a palavra que eu posso colocar no lugar de possibilidade do conhecimento de Deus? Alguém? Não. O elaborador da questão, ele podia, ao invés de colocar da possibilidade do conhecimento de Deus, ele poderia ter colocado outra palavrinha para derrubar 90% dos candidatos. A palavra é cognoscibilidade. Tomara que venha essa palavra aqui na prova, só vocês vão acertar.
Cognoscibilidade. O que é cognoscibilidade, pessoal? É a característica, tá? Cognoscibilidade. O potencial de nós conhecermos a Deus. Por meio da criação, por meio da natureza, por meio das escrituras, por meio da revelação, por meio de qualquer coisa, tá? A possibilidade de eu conhecer a Deus, eu digo que é porque Deus é cognoscível, tá? Os agnósticos, por exemplo, acreditam que Deus, se ele existir, ele é incognoscível, tá? Lá no Wayne Grudem, na Teologia Sistemática do Wayne Grudem, o capítulo dele que fala do conhecimento de Deus, o título é Cognoscibilidade. Beleza? E a prova, às vezes, vai usar um termo específico para derrubar os candidatos incultos, tá? Para derrubar os mais desavisados. Então, cuidado com isso. Possibilidade de conhecimento de Deus, cognoscibilidade. Tranquilo? Com respeito à cognoscibilidade apresentada pelo autor supracitado, que no caso é o Wayne Grudem, é incorreto afirmar que a existência de Deus pode e deve. Pessoal, a existência de Deus pode e deve ser atestada pela natureza, sim ou não? Sim, é a revelação geral que nós acabamos de falar. O Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo, em Romanos 1, diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem e são percebidos por meio das coisas que foram criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. O índiozinho lá no meio da Amazônia, que não glorificou a Deus, ele é indesculpável. Ninguém me falou que tu existia. Ok, você não viu o sol nascer, o sol se pôr, o camaleão mudar de cor conforme o caule da árvore, você não percebeu as estações, o tempo chuvoso, o tempo da seca. Você deveria ter concluído que Deus existe, um Criador existe. Ok? Agora, como eu chamo esse Criador, aí é outra história. Beleza? Se você vai chamar o Criador de Tupã, de Ra, de Lalá, ninguém falou para você o nome dele, tá? O livro de Don Richardson, Fator Melquisedeque, diz que em todas as civilizações as pessoas adoram ao Criador. Óbvio que o nome é diferente, porque ninguém falou para eles o nome. Ok? E aí, de acordo com Don Richardson, Deus está sendo adorado por um Deus, no outro é Jeová, o outro é Lalá, o outro é Ra. Mas se está adorando o Criador, a adoração vai para a mesma pessoa. Ok? Então, mas quem não adorou o Criador é indesculpável, porque os atributos de Deus são reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. Vamos lá. A existência de Deus pode e deve ser encontrada no âmbito da consciência humana? Pessoal, é possível conhecer a Deus por meio da consciência humana? Sim ou não? A Karine diz que sim. Romanos capítulo 2, Karine, Daniele, Romanos 2, Paulo diz o seguinte: vocês judeus são indesculpáveis, porque vocês têm a lei de Deus, tá? Mas existem ímpios que não têm a lei de Deus, mas que guardam a lei mais do que vocês. Mas que lei é essa? A lei gravada nos seus corações. Lei gravada no coração é a consciência, é a lei da consciência, tá? Em todas as civilizações, tá? Existe um senso de justiça, do certo, do errado, tá? Do que pode, do que não pode, do justo, do injusto, ok? Então, isso aí é Deus na consciência humana, em todas as civilizações. Então, Deus pode e deve ser encontrado no âmbito da consciência humana, sim. Vamos lá. Deus pode e deve ser conhecido, mesmo assim, ser desconsiderado pelos humanos? Pessoal, é possível que Deus seja conhecido e ainda assim seja desconsiderado pelos humanos? Sim, é isso que Paulo diz em Romanos 1, né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, eles tiveram conhecimento de Deus, mas não quiseram. Então, só sobra para nós a letra delta. Tem que ser a delta, senão a gente vai ter que anular essa questão. Tem que ser a delta. O que a delta diz? A existência de Deus pode e deve ficar em suspensão, pois não há senso interior humano capaz de captar o sagrado. Olha o que ele disse. Não há senso... Olha o que ele diz, pessoal. Não há senso interior humano, ou seja, o homem não tem capacidade de captar o sagrado. Isso é verdade ou mentira? Mentira. É mentira. Beleza? É mentira, então. O que ele quer? Ele quer incorreto. Até aqui, ele quer incorreto. Não esqueça que ele quer incorreto. Então, o nosso gabarito, já que ele quer incorreto, é a letra D. Beleza? Não se esqueçam, pessoal. Às vezes você se empolga, né?
Ah, vamos lá, vou ler a questão. Letra A, pode ser a natureza? Sim, letra A é o gabarito. Blum, vai para a próxima. Calma. A letra A está certa, ele não quer a certa, ele quer a incorreta. Beleza? Show de bola. Vamos acelerar então aqui. Questão 32. Ao apresentar o enfoque religioso dado por Lutero com reação à criação, Ceboe, que é um autor aqui que à época era citado na prova, tá? Então, hoje em dia a gente não tem mais uma bibliografia de onde eles tiram as questões, então esse autor que talvez nem vai ser citado, não foi citado ano passado, nenhum autor, então, só para treino aqui, tá? Ele aponta que ele reformador, no caso Lutero, tá? Tentará impregnar o conteúdo existencial às formulações do ensino tradicional. A ideia da criação e da relação entre criador e criatura deve ter como consequência o abandono por parte do homem de toda a intenção de encontrar nele mesmo o fundamento de seu ser. Vamos lá. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, ó, que Lutero disse que o fundamento do nosso ser não pode ser encontrado em nós mesmos. Aonde eu encontro o fundamento do meu ser? Em Deus, não em mim mesmo. Eu não posso encontrar a essência da vida em mim mesmo. Eu preciso de Deus para poder encontrar para que eu nasci, o meu propósito. Ok? Muito bem. A assertiva acima permite concluir que Lutero, vamos lá, o mundo criado é marcado por uma presença intermitente da parte de Deus, pois a autonomia divina não lhe permite atualizar tal presença no contexto da criação. Pessoal, olha como às vezes eu perco uma questão por desconhecer o vocabulário. O que significa a palavra intermitente? Intermitente é uma luz de pisca-pisca, aquela luz de Natal. Ela fica intermitente. Tum, acesa, apagada, acesa, apagada, acesa, apagada, acesa, apagada, intermitente. Tum, tum, tum. Pergunto, pessoal, a presença de Deus está presente, está ausente, está presente, está ausente, está presente, está ausente, igual o João Grilo lá, né? Fica pobre, fica rico, ou promessa sem jeito. E aí, a presença de Deus é intermitente ou é perene? Como é que eu posso dizer? É duradoura, né? Então, Deus é onipresente, ele está presente no universo, não é intermitente, tá? Letra B. Há controvérsia nesse aspecto para com os católicos, uma vez que a ideia de Lutero é secularizada e a daqueles é religiosa. O que o autor tentou te enganar aqui? Dizendo o seguinte, olha, o que Lutero está dizendo aqui é uma coisa secular. Os católicos eram mais religiosos e o Lutero era mais secularizado. Pessoal, pela parte do texto, olha aqui, ó, a assertiva acima permite concluir que Lutero, vamos lá, ele está falando aqui que a essência da nossa vida, o fundamento do nosso ser, não pode ser encontrado em nós mesmos, só em Deus. Quando eu digo que a essência do ser está no Criador e não em mim, eu não estou sendo secularizado. Eu não estou numa linguagem humanista. Eu não estou numa linguagem naturalista. Eu estou numa linguagem religiosa, concordam comigo? Só quem crê que precisa do Criador, de Deus, é o religioso. Tá? Então, não faz sentido ele dizer que essa palavra, que essa ideia de Lutero é secularizada. Não faz sentido, porque secularizado é quando eu estou olhando para esse mundo, desconsiderando as coisas espirituais. Lutero está dizendo que a essência do ser, o fundamento do ser está em Deus. Só quem diz isso é um religioso. Tá? Vamos lá. Embora o conceito de criatura-palavra seja o resumo da doutrina luterana da criação, para Lutero, a ênfase na palavra desconsidera a dimensão estética da criação, como possibilidade de interlocução entre o homem e Deus. Vamos lá encontrar o erro dessa aqui, pessoal. Embora o conceito de criatura-palavra seja o resumo da doutrina luterana da criação, para Lutero, a ênfase na palavra desconsidera a dimensão estética da criação. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Ele está querendo dizer aqui que o fato de Deus ter usado a palavra, o poder da palavra para criar, né? Separe as águas da porção seca, produza a terra árvores frutíferas, produza mamíferos, enfim, aves, etc., pelo poder da palavra, tá? E ao final, né, quando você lê no Gênesis, você vê lá que viu Deus que tudo era muito bom, tá? O Jardim do Éden é tido como um jardim de delícias, tá? É tido como algo paradisíaco, bonito, belo, tá? Então, essa ideia de que o poder da palavra desconsidera a dimensão estética não faz o menor sentido, e nem no escrito de Lutero, eu acho que você nunca tinha ouvido falar isso na vida, tá? Sempre que você estiver lendo um comando de uma questão, pessoal, apareceu um termo relacionado a um teólogo que você nunca ouviu, tá estranho, já desconfia daquilo ali, tá bom? E a letra D tem que ser o nosso gabarito, a letra D, senão a gente vai ter que anular, né? Tem que ser a D. O que está na D? O ser humano é fruto da gratuidade divina, a qual coloca a criação como uma palavra dirigida à humanidade, comunicando sentido ao mundo. Olha o que Lutero falou aqui em cima, pessoal.
a ideia da criação, então ele está falando de criação, tá? Essa criação envolve uma relação entre criador e criatura, beleza? Ou seja, quando Deus cria o jardim, ele cria para que os seres humanos deliciassem-se nele, tá? Ele cria o mundo e diz, dominai a terra, sujeitai-a. Então, a criação, ela demonstra uma relação entre o criador e a criatura, ok? Então, a criatura está afastada de Deus, mas ela quer voltar para Deus. A nossa alma anela por Deus, ela tem sede de Deus, ela tem saudade, tá? Então, o ser humano é fruto da gratuidade divina, ou seja, do dom divino, tá? Da bondade divina, que coloca a criação como uma palavra dirigida à humanidade, comunicando sentido ao mundo. Então, o sentido da criação é voltar-se ao Criador. Esse é o sentido nosso, tá? É o que Lutero, Agostinho havia dito, né? Ele dizia, a minha alma espera em ti, não encontra prazer em outra coisa que não seja em ti, alguma coisa nesse sentido, tá? E Lutero bebeu muito na fonte agostiniana. Então, essa que é a ideia. O objetivo da criação é que o Criador deleite-se na criação e glorifique o Criador, tá? Então, esse é o nosso gabarito aqui, letra delta. Pessoal, quem vai fazer a prova domingo, eu duvido que venha uma prova nesse nível aqui, uma questão nesse nível aqui, tá? Porque a época eles tinham autores para citar, agora não tem, então eles vão ter que cobrar algo bem genérico. Essa prova aqui essa questão está muito específica, tá? Isaac, qual vai ser o nível das questões que vão vir domingo? Nível dessa 33 aqui, ó. Pelo menos 25 questões nesse nível aqui, tranquilinha, tá? A Bíblia protestante, de acordo com Geisler e Nix, é comumente dividida em 8 seções, sendo 4 do Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. Quais seriam as 4 seções do Antigo Testamento? Essas aqui. Lei, história, poesia e profetas, tá? Então, essa lei aqui pode ser chamada de Torá, pode ser chamada de Pentateuco, tá? A história pode ser chamada de história ou de históricos. Poesia pode ser chamada de livros poéticos ou sapienciais. Profetas, eu posso manter só profeta, ou eu posso quebrar em profetas maiores e profetas menores, mas são essas 4 divisões do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, evangelhos, ou livros biográficos, história, que é o livro de Atos, epístolas, né, todas as epístolas, as cartas, e o livro da Revelação do Apocalipse. Tá? Então, essas seriam as 8 divisões básicas aí da Bíblia. Ele está tratando aqui sobre a divisão, tá? Ele quer que você identifique aqui no Antigo Testamento qual vem primeiro. Por incrível que pareça, teve essa questão aqui, pessoal, para ser capelão militar da Força Aérea Brasileira. Dá vergonha, mas é isso. Vamos lá. A lei. Onde é que está a lei? Está aqui, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os Torá ou Pentateuco, né? Lei. Aí eu tenho poesia, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então, boto 2 aqui. Aí eu tenho história, ou livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esté. Esse aqui vai ser o 3. E eu tenho ainda profetas, né? Profetas. No caso aqui está Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, os 5 livros maiores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses 4 aqui foi que eles cobraram ano passado, essa sequência aqui, ó. E estava errado lá na questão 33 do ano passado. Essa sequência ele queria aqui, tá? Depois eu vou mandar no grupo a musiquinha da Aline Barros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Professor, Ah, mas aí às vezes também, se a pessoa tiver muito afobado, pode ser uma pegadinha, sim. porque às vezes você olha aqui rápido e pensa que é só colocar na ordem nos parênteses, né? Não faz a conexão, pensa que é para colocar do 1 ao 4, né? Sim. Boa. Bem lembrado. Pessoal, se ligaram aqui o que o Alexandre falou? Ó, perceba, o 1 não é a lei, então tem que botar o 1 lá na lei, ó. O que ele falou ali? Você pode, às vezes, ir só ligando aqui, colocar os números aqui em outra ordem, vai errar, tá? Então, enfim, é ficar ligado nisso aí. Esse número aqui dessa coluna, tá? Deve ser colocado aqui nessa segunda coluna. Tranquilo? Então, a sequência aqui, 3, 4, 1, 2. Nosso gabarito, então, ali seria a letra delta. 3, 4, 1, 2. Beleza? Cuidado com essas coluninhas aí.
Vamos lá. 34, mais uma de coluninha. Essa aqui veio um pouco mais difícil. Ao analisar o tema Cristologia do Novo Testamento, Wustenberg avalia 4 possibilidades de entendimento sobre a pessoa de Jesus. A saber, tá? Pela ressurreição, pelo seu batismo, pelo nascimento virginal de Maria e pela concepção de sua pré-existência, tá? Então, vamos lá. Aí nós temos aqui entendimentos e tem aqui do lado as explicações dos entendimentos, ok? Vamos lá, então, aqui para o primeiro. Filiação divina pela ressurreição. Filiação divina pela ressurreição. Então, eu tenho aqui, ó. Ele não se transforma, mas traz consigo tudo que tem em sua essência. Sua essência é o amor. Aqui não tem muito a ver com filiação, né? Vamos ler a outra. Invocação como uma fórmula de adoção do Salmo 2,7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Opa! Pode ser esse aqui, né? Vamos ver. Mas eu tenho outra de filiação aqui também, ó. 2 de filiação. Ah, tem mais uma aqui, filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Outra aqui, qualificação inicial da missão de Jesus por obra do Espírito. E por último aqui, filho de Deus, só foi atribuído após a experiência pascal. Pessoal, o que eu faço se vier uma questão dessa aqui? Parece que todas estão certas. Eu vou procurar aquela que está gritantemente chamando a atenção aos olhos. Tá? Então, vamos lá. O que chamou a minha atenção aqui quando eu li essas 4 aqui, colunas da direita? Chamou a atenção o seguinte, pessoal. Olha essa terceira afirmação aqui, que está aqui, ó. Qualificação inicial da missão de Jesus por obra do Espírito. O que essa obra do Espírito te fez lembrar? Olha lá na coluna da esquerda. Obra do Espírito. O que isso te fez lembrar? Maria. E agora? Batismo ou nascimento da Virgem Maria, né? Filho de Deus nascido da Virgem Maria foi pelo Espírito. E a filiação divina pelo batismo. Também. E agora? Fiquei em dúvida. 2 ou 3? 2 ou 3. Aí, quando eu olho lá nas alternativas, ó, na terceira opção, eu tenho um 2 aqui e tenho um 3 aqui. Não ajudou muito, né? Mas o Pascal é ressurreição, não, professor? Filho de Deus só foi atribuída para a experiência pascal. A experiência pascal é a experiência da Páscoa. O que eu tenho na Páscoa? O cordeiro, que era morto. E todos se alimentavam do cordeiro. As famílias ricas que tinham cordeiro convidavam quem não tinha um cordeiro para fazer a ceia, né, da Páscoa. E aí? O que chama a atenção ali da experiência pascal? Ressurreição? Vamos montando aqui. Então, aqui seria a ressurreição. Aí já só pode ser a D. Aí, sendo 1, já só sobra D, né? Só pode ser a D. Tá. Então, vamos lá. Ele não se transforma, mas traz consigo tudo que tem, a saber, sua essência. E sua essência é o amor. Ele não se transforma, mas traz consigo tudo que tem. Será que é essa pré-existência? Ele não se transforma, mas traz consigo? Tu és meu filho, então. Se nós formos a D, e de fato é a D nosso gabarito, pessoal, tá? Então, vamos lá aqui para treino, tá? A primeira aqui é o 4, a pré-existência do Filho de Deus. Ele não se transforma, mas traz consigo tudo que tem, tá? Ele não se transforma, mas ele traz consigo. Esse não se transforma aqui entra naquela ideia de que ele não foi criado. Ele foi gerado, não criado, tá? Porque se ele fosse criado, ele ia ter que se transformar. Mas como ele foi gerado, não criado, ele não se transforma, tá? Ele traz consigo tudo que tem. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Aí eu tenho ainda aqui a filiação divina pelo batismo, né? Invocação com a fórmula de adoção do Salmo 2,7. Tu és meu filho, hoje te gerei. E aqui o 3, nascido da Virgem Maria, né? Qualificação inicial por obra do Espírito. Pessoal, lembrando que isso aqui é uma sequência apresentada por Wustenberg em 2011, não vai vir assim na sua prova. E por que a gente está fazendo essa prova, Isaac? Para treino. Para recapitular alguns conceitos aqui importantes. Tá? Uma coisa que caiu na prova já da aeronáutica, que aí eu lembrei aqui, agora é importante você lembrar também, é que nós temos os 3 evangelhos sinóticos, tá? Eles são chamados de cristologia ascendente.
Por que ascendente? Ascendente é de baixo para cima, tá? Começa apresentando Jesus homem, tá? E aí, aos poucos, se vai mostrando a característica divina dele. Tanto Mateus, Marcos e Lucas começam com Jesus humano, vai mostrando ele fazendo milagre, ele faz isso, faz aquilo, a ressurreição, termina com ele divino, tá? Então, os evangelhos sinóticos eu chamo de cristologia ascendente, tá? Já o evangelista João, ele é chamado de cristologia descendente, porque ele já começa em João 1, apresentando Jesus como Deus. Não é isso? Então, enquanto os evangelhos sinóticos vão do Jesus homem até o Jesus Deus, ascendente, João vem de Deus até homem, descendente. Porque o que está em João capítulo 1, versículo 1, pessoal? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É isso? En arche res ho logos. Pessoal, por que João começa com no princípio? Por que ele começa com en arche? Será que foi coincidência? Não, pessoal. O Antigo Testamento que os judeus liam, tá? Era qual, pessoal? A Septuaginta, não é isso? O que é a Septuaginta? Alguém me lembra aí? A versão dos 70. A versão dos 70. Em que idioma que ela estava? Grego. Mas antes de ser traduzido? Aramaico. Vamos Hebraico lá. aramaico. Hebraico e aramaico do Antigo Testamento foi traduzido para o grego, por 70. Então, chamada tradução dos 70 pode vir algarismo romano assim, tá? LXX, ou pode vir Septuaginta ou versão dos 70. Então, assim, as pessoas que leram o Evangelho de João eram homens de fala grega, do século I, que liam a Septuaginta, tá? E o que é que eles liam em Gênesis 1:1? O que está escrito lá em Gênesis 1:1? Princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, em grego, né? En arche. E por que João começa o seu evangelho da mesma forma? En arche, porque é de propósito. Beleza? Ele está apresentando que os judeus... Existe uma história lá na filosofia pré-socrática, filosofia antes de Sócrates, em que os filósofos pré-socráticos, vocês lembram dele? Tales de Mileto, Heráclito, a Anaxímenes, Anaximandro, eles eram chamados filósofos da natureza. E esses filósofos da natureza, eles ficavam investigando o que é a arque do mundo. O que é a arque do mundo? A arque do mundo é a origem. A palavra arque, em grego, arché, é a origem do mundo, a primeira coisa que existiu no mundo. Lembra que o Tales de Mileto falou que a primeira coisa que existiu no mundo foi a água, porque ele era um navegador? Então, ele colocou lá que a primeira coisa que existiu no mundo foi a água, tá? Porque o mundo precisa de água, nós precisamos de água, tá? Então, o arque para o Tales era a água. O Anaxímenes achava que a primeira coisa que existiu foi o ar. O outro achava que era a terra. O outro achava que eram os 4 elementos. O outro achava, enfim, eram várias teorias para o arque, para a origem, tá? Até que um carinha chamado Heráclito de Éfeso falou o seguinte, ó, pessoal, a primeira coisa que existiu, o arque, não pode ser a terra, o vento, o ar, a água. A primeira coisa que existiu tem que ser uma lógica, porque essa lógica, ela que comanda as marés do oceano para vir até aqui e voltar, ela que comanda as 4 estações do ano, ela que orienta tudo que vai acontecer no planeta. Tem que ter uma lógica, isso não pode ser por acaso. O urso polar não pode ser branquinho por acaso. Ele é branco para se camuflar na neve para poder caçar a foca. Se ele fosse preto, ele morreria de fome. Se ele fosse amarelo, ele morreria de fome. Então, há uma lógica que coordena tudo isso. Então, a primeira coisa que existiu não foi a água, nem o vento, nem a terra, nada disso. A primeira coisa que existiu foi uma lógica. Então, para o Heráclito de Éfeso, o arque era a lógica. E como é que é lógica em grego? Logos. E quando nosso amigo, discípulo amado, vai começar o seu evangelho, ele de propósito começa com en arche eis ho logos. No princípio era o verbo. Esse verbo do grego logos que o João está apresentando é a lógica que comanda o mundo. Tá? Essa lógica que comanda o mundo
Os gregos adoravam sem conhecer. Por isso, lá em Atenas, eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido de Atenas, de Atos 17, é a lógica que comanda o mundo. Paulo diz, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é exatamente o que eu vos apresento, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Paulo não pregou outro Deus, ele pregou o Deus desconhecido, porque o Deus desconhecido é a lógica que comanda o mundo, e a lógica que comanda o mundo em grego é o Logos. Então, João, de propósito, começa seu evangelho igual começa a Septuaginta, em enarque, no princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Gregos, vocês adoram a Deus sem saber, porque essa lógica que criou o mundo se fez carne e habitou no meio de nós. Se vocês quiserem adorá-lo ainda como Deus desconhecido, o problema é de vocês, porque ele se deu a conhecer. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ok? Então, nosso gabarito aqui da 34 é letra delta. 35. A reforma questionou numerosos aspectos da vida cristã, particularmente, em primeiro lugar, a instituição eclesial e a autoridade eclesiástica, identificada com o papado. Na reforma, certo? Óbvio que os protestantes tinham um lema, vários lemas, os 5 solas, que você sabe decorado já. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, sola deo glória. Os 5 solas é importante você ir para a prova, vai cair na sua prova os 5 solas, tá bom? Algum dos 5 solas vai vir na sua prova domingo, não esqueça disso, tá? Além dos 5 solas, existiu o livre exame das escrituras, é outro princípio da reforma, já que a Igreja Católica impedia o acesso de leigos, e os protestantes diziam, todos devem ter acesso às escrituras. Então, essa doutrina é chamada de livre exame das escrituras. Outra coisa que Lutero tinha muito era o sacerdócio universal. Pode ser chamado sacerdócio universal, ou sacerdócio de todos os crentes, ou sacerdócio de todos os santos. Beleza? Então, o papado perde força, já que eu sou um sacerdote também. Quanto à participação dos que foram batizados na igreja, Lutero pautava-se pela convicção. Que convicção é essa? De que funções eclesiásticas são desnecessárias no corpo de Cristo? Será que é verdade isso, pessoal? Funções eclesiásticas são desnecessárias no corpo de Cristo? Me ajuda, não me deixa só. Não? Funções eclesiásticas não são desnecessárias. Nunca Lutero falou isso. Ok? Da condição eclesial distintiva entre leigo, sacerdote ou monge no contexto eclesiástico. Pessoal, Lutero acreditava que existia distinção entre o leigo, o sacerdote ou o monge. Ele acreditava que existe diferença ou ele acreditava que todos nós somos sacerdotes igualmente? Todos somos sacerdotes. Então, ele não acreditava nessa distinção de leigo, sacerdote e monge. Era justamente essa distinção que existia na Igreja Católica e que Lutero lutava contra no princípio do sacerdócio universal, ou sacerdócio de todos os crentes. Olha a letra C. Lutero pautava... Pessoal, um bizu, tá? Sempre volta no comando da questão, senão você vai lendo as questões e esquece o que você está procurando. Volta aqui, ó. Quanto à participação dos que foram batizados na igreja, Lutero pautava-se pela convicção do sacerdócio universal dos crentes, que são, por sua vez, habilitados para o serviço cristão. Quem é habilitado? Todos. Todos. Tranquilo? Vamos lá. Legal aí, professor, é que o item B, né, ele já conflita com o C. Eu acho que você já acende uma luzinha para você saber que, né? Excelente lembrete. Obrigado aí, Alexandre. Pessoal, sempre que você tem 4 alternativas e 2 estão discordantes entre si, uma delas é a certa. Beleza? Não pode as 2 estarem erradas, se elas são discordantes. Não pode as 2 estar certas, porque não tenho 2 respostas certas. Quando eu tenho claramente uma discordância de 2 alternativas, uma delas será correta. Beleza? Show. As outras 2 estão só para encher linguiça. As discordantes ali que eu vou atentar com mais clareza. Será que não tem como Lutero, ao mesmo tempo, fazer distinção entre leigo, sacerdote e monge, ao mesmo tempo acreditar no sacerdócio universal? Ou uma coisa ou outra. Beleza? 36. Ao estudar a história da língua grega, verifica-se um período formativo, um período clássico, um período koiné. Então, tem um período formativo, que é lá atrás, tá? Acho que até o século VI a.C. é considerado período formativo. Depois tem um período clássico, que é o período de Sócrates, Platão e Aristóteles, que vai do século VI até o século III.
E eu tenho o período Koiné. Esse período Koiné vai do século 3 a.C. até o século 3 depois de Cristo. Tá? É o grego Koiné, que é o grego que o Novo Testamento foi escrito. Tá? O grego Koiné, que é o grego que você estudou lá no seminário, é o grego aqui que nós falamos aqui em Enarque, Logos, etc. Tá? Então, nosso gabarito é letra A. Sem problema, né, pessoal? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Vamos para a próxima, então, aqui. 37. A apreciação da leitura bíblica pode se dar por meio de métodos específicos. Tá? Qual o método que corresponde ao movimento originado nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, cujo objetivo era salvaguardar a herança protestante ortodoxa? Essa palavra ortodoxa, na sua prova, significa conservador. Quem não lembrava disso, coloca aí um asterisco, puxa aí, ortodoxo é igual a conservador, tá? Herança protestante conservadora, contra a postura crítica e cética da teologia liberal. Qual o movimento aqui que foi uma reação à teologia liberal do século XIX e início do século XX? Depois da Primeira Guerra Mundial, houve um movimento de tentar voltar à ortodoxia, que havia sido perdido no fim do século XIX. Fundamentalismo. Fundamentalismo, exatamente. Pessoal, porém, por algum motivo desconhecido, nesse ano aqui, em 2019, entraram com recurso e essa questão foi anulada, tá? Mas, mesmo que ela tenha sido anulada, o gabarito mais adequado seria fundamentalista mesmo, tá? Tranquilo? Eu acredito que eles questionaram porque o histórico gramatical também é válido, também é ortodoxo, tá? Agora, por exemplo, o histórico crítico, que é mais ou menos as teologias da libertação leem, né? Teologia LGBT, teologia negra, teologia feminista, todos são histórico crítico, tá? Então, histórico gramatical é a interpretação que nós fazemos de maneira conservadora. Então, eu imagino que alegaram à época ter duas respostas, tá? Embora o que ele está pedindo aqui é um movimento, não um estilo de interpretação, é um movimento. Então, como ele pediu um movimento, certo? Com certeza que o gabarito deveria ser fundamentalismo, beleza? Mas a época foi anulada a questão. Mas não tem problema. Para nós, letra C. Olha essa questão 38 aqui, nível picolé. Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo, porque ele torna a vida torna esta vida aqui, não porque seja estranho e distante da nossa vida, tá? Porque ele torna viva esta vida aqui. Então está falando de quem? Do Espírito Santo. A doutrina cristã que estuda o tema apresentado acima, qual é o tema que está apresentado em cima? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Pessoal, qual é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo? É a cristologia? É a soteriologia? É a ramartiologia? Ou é a pneumatologia? Pneumatologia. O que É bom estuda a tudinho nesse cristologia? nível aí, professor. Hã? É bom que caia tudinho nesse nível aí. 20 questões virão nesse nível. Para a pessoa sair feliz da prova. 5 questões virão nível médio, para fazer pensar um pouquinho. E 5 vai vir para rachar a cuca, que é para escolher quem vai ser o aprovado. Agora é o seguinte, pessoal. Vai vir 20 questões de nível picolé? Vai. Mas eu não posso errar essas nível picolé, eu tenho que estar concentrado. Tá? Porque às vezes, numa distração, você está olhando para a lua, para o teto, a sala está fria demais, está quente demais, você perde a questão picolé. Aí você acerta difícil e erra picolé. Não pode, né? Vamos lá. Sobre a ética social de Jesus, contida no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é incorreto afirmar que tal discurso... Vamos lá, pessoal. Ele que é incorreto, o que eu vou fazer, pessoal? Marcar o incorreto, riscar, fazer uma setinha, escrever do lado, incorreto. Risca a tua prova, tá? Não vai dar mole de marcar a correta, você está buscando a incorreta. Vamos lá. Com respeito à ética do Sermão do Monte, há uma exaltação e apoio ao cultivo de virtudes morais e espirituais. No Sermão da Montanha, pessoal, existe um apoio ao cultivo de virtudes morais e espirituais? Sim. Bem-aventurados mansos de espírito, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados... Ou seja, quem são esses bem-aventurados? São pessoas que cultivam mansidão, domínio próprio, o que mais? Bem-aventurados os mansos, o que mais? Humildes de espírito, humildade, né? Bem-aventurados os pacificadores,
São tudo coisas que a gente tem que cultivar, são questões éticas, tá? São cultivo de virtudes morais e espirituais. Beleza? Então, essa aqui está correta. Vou marcar ela, pessoal? Está correta. Posso marcar ela? Letra A. Está correta. Não. Eu não estou atrás da correta, estou atrás da incorreta. Beleza? Vamos lá. Letra B. É apresentada uma teologia que prepara os discípulos para o além-mundo? Pessoal, o objetivo do Sermão do Monte é preparar os cristãos para o além-mundo? Ou para ser úteis nesse mundo? Não, essa aí é incorreta. É no Sermão da Montanha que fala para a gente ser luz do mundo? É no Sermão da Montanha que fala para a gente ser sal da terra? É no Sermão da Montanha que fala para nós não sermos como os hipócritas que fazem longas orações nas praças? É no Sermão da Montanha que fala para nós não nos... quando estivermos jejuando, toma um banho, se arruma para ninguém perceber que você está jejuando, e o teu pai que vem em secreto te recompensará? Não é isso? São todas atitudes desse mundo, não além do mundo. Vamos ler a C. Tem que estar certo a C, né? Vamos lá. Enunciam-se normas éticas para a vida pessoal e familiar, social, religiosa e econômica? Sim. Os discípulos recebem a incumbência de praticar justiça e assumir a vida com responsabilidade? Sim. Sim, sim, sim. Então, o que eu vou marcar? A errada. Qual é a errada? Letra B. Ele quer a incorreta. Beleza? Show. Pessoal, lembra que eu falei ontem, que a gente estava na correção ontem, tá? Todas as bancas da aeronáutica, as últimas, acho que tem umas 6, 7 provas, e desde 2007 que tem prova da aeronáutica, tá? Eu nunca vi um ano que teve prova da aeronáutica para não cair o Max Weber com seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu acho que os caras da aeronáutica são apaixonados por esse livro, tá? Toda vez cai esse livro. Não é possível. Então, vamos lá. Qual foi o livro do Max Weber? Ele percebeu que a ética católica era uma ética voltada só para o religioso. Ah, eu estou no mosteiro, contemplando a Deus, vendo Deus, escrevendo Deus, cantando sobre Deus. Só que o mosteiro é muito santo, mas a sociedade lá embaixo está se acabando. E a ética protestante ela é diferente, porque eu posso até subir no mosteiro, mas eu tenho que voltar para a sociedade para poder fazer a diferença. Tá? Eu faço a diferença no meio da sociedade. Tá? Ah, mas eu não sou cantor, não sou pregador. Como é que eu vou participar? Para Max Weber, a ética do protestantismo, desenvolvida principalmente por João Calvino, é uma ética em que eu cultuo a Deus no meu dia a dia. Se você é sapateiro, faça o melhor sapato, esse é o teu culto. Se você é carpinteiro, faça o melhor móvel de madeira, esse é o seu culto. Se você é professor, dê a melhor aula, esse é o seu culto. Tá? Aí o que aconteceu quando os protestantes foram incentivados a fazerem o melhor no seu dia a dia? O melhor sapateiro era protestante, tá? O melhor carpinteiro era protestante, o melhor pedreiro era protestante. E aí, quem é o melhor remunerado. E aí aconteceu que os protestantes começaram a enriquecer. E aí o Max Weber escreveu a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque, segundo ele, essa ética do protestantismo enriquece, tá? É mais ou menos essa análise que o Max Weber faz no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O sociólogo Max Weber, em suas reflexões, trabalhou a questão da racionalização do mundo como um dado assimilado na modernidade. O processo conhecido como desencantamento do mundo, referido por Weber, levou à construção por parte de estudiosos da religião a uma teoria conhecida no século XX por... Vamos lá, pessoal. O que seria esse processo? Tá? Do Max Weber falou aqui, ó. O processo conhecido como desencantamento do mundo, tá? Levou à construção por parte de estudiosos da religião uma teoria do século, conhecida no século XX por... Ele falou que é o seguinte, Max Weber, tá? No século XX, o que aconteceu no século XX? As pessoas se frustraram com Deus, tá? Se frustraram com tudo. Por quê? Porque a tecnologia estava aumentando, as pessoas estavam confiando muito no ser humano, tivemos 2 grandes guerras, tá? No caso, Max Weber estava analisando ali a primeira grande guerra ainda, né? Ele morreu ali antes da Segunda Guerra acontecer. E aí ele estava dizendo o seguinte, olha, o mundo está acontecendo um desencantamento. E quando a pessoa se desencanta de tudo, tá? Ela tem uma tendência ao quê, pessoal? A buscar mais a Deus ou ficar mais largada? Ficar mais largada. Então, esse processo aí é a secularização. Ou seja, eu vou viver apenas para fazer meu dinheiro e comer, e dormir, e trabalhar. Eu começo a esquecer das coisas espirituais. Por quê?
porque eu acreditava em Deus, mas esse Deus permitiu vir uma grande guerra. Eu acreditava em Deus, mas agora ninguém precisa mais de Deus, porque já temos aviões, já temos energia elétrica, já temos o trem a vapor, já temos... O século XIX é o século do encantamento com as coisas desse mundo e desencantamento com as coisas espirituais. Tá? Então, isso levou a uma secularização muito grande. Tá? É o que o Max Weber diz na sua obra. 41, mais uma de coluninha. Em suas epístolas, o apóstolo Paulo se serve de algumas imagens para expressar a condição da pessoa salva por Cristo. Aí nós temos aqui a adoção, justificação, redenção e salvação, tá? E aí? Vamos lá. Mudança na posição legal do cristão aos olhos de Deus possibilita entrar em um relacionamento com Deus. Pessoal, esse legal aqui não é legal de bacana, não. É o legal de lei. Tá? Qual dessas 4 aqui que estão aqui na nossa esquerda nos dá uma ideia de legalização, de lei, de legislação, de julgamento? A justificação. Justificação. Quem é o justo? É alguém que tem que ser absolvido, né? O pecador tem que ser condenado, o justo é absolvido. Então, nós que éramos condenados pelos nossos delitos e pecados, fomos legalmente considerados justos, ou seja, nós fomos justificados. E agora nós fomos justificados, podemos ter um relacionamento com Deus, porque Deus não se relaciona com pecadores, apenas com justos. Ok? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, aqui vai ser justificação. Prática comum na cultura greco-romana, por meio dela os cristãos compartilham dos meios direitos herdados por Cristo, mesmo direito. Pessoal, falou de uma coisa que acontecia muito na cultura greco-romana e falou de herança aqui, ó, de maneira indireta. O que te lembra ali quando você fala de herança? Eu não tinha direito, agora tenho direito à herança. Adoção. Adoção. E era uma prática muito comum na cultura greco-romana, tá? Porque a maioria dos cultos gregos e romanos, tá? Eram dirigidos por sacerdotisas cultuais. Eram prostitutas cultuais, né? Por exemplo, o culto a Deus Afrodite era os homens irem ao templo e terem relação sexual com as prostitutas ou sacerdotisas cultuais. Então, muitas dessas mulheres que viviam nessas religiões em que a mulher tinha proeminência e o culto era a relação sexual, engravidavam, obviamente, e não criavam filho. Então existia uma prática muito comum da adoção. Tá? E existiam, inclusive, tutores que cuidavam dessas crianças, tá? Que era o aio, que Paulo vai citar os Gálatas, o aio. Nós temos a ideia do pedagogo mesmo, a palavra pedagogo, paidion, né? É aquele que cuida de crianças, em grego. Eram pessoas que cuidavam das crianças que foram abandonadas, tá? Enfim, tá? Então, aqui vai ser prática comum na cultura greco-romana, vai ser, então, a adoção. Ela contempla a dimensão de passado, presente e futuro, tal entendimento possui implicações escatológicas. E a outra, no contexto cultural, representava a libertação de prisioneiros de guerra ou liberdade para escravos, vendidos para pagamento de dívidas de família. E aí, pessoal, a pessoa está sendo vendida como escravo, alguém vai lá e resgata ele. Redenção ou salvação? A salvação ela vai envolver o caráter escatológico, né? Soteriologia. Exatamente. Então, aqui vai ser salvação, né? E aqui vai ser redenção. Então, a nossa sequência ali, 2143, 2143, letra B. Bravo, né? 2143. Aí, professor, mesmo que a pessoa tivesse com dúvida, quando chegasse nessa penúltima, aí ela salvava já. Porque ela é uma das que está mais entregue e só tem 4 na penúltima, né? Coincidentemente. Exatamente. Pessoal, essas de coluninha aqui, você não pode chutar. Você tem que deixar em branco e vai na que você tem certeza. Fala, cara, dessas 4 eu não sei nenhuma. Mas essa aqui eu tenho certeza. Aí, se você tem certeza, por exemplo, se você tivesse certeza da justificação, 2 é a primeira, só tem um 2 aqui na primeira. Ó. Tá vendo? Você já acertaria a questão. Ah, eu só tenho certeza dessa segunda aqui, que é 1. Aí você ficaria em dúvida entre a B e a C, porque tem 2, 1 aqui, ó. 1 e 1. Ah, eu tenho certeza dessa terceira é 4. Então você já acertou, porque só tem um 4 aqui. Tenho certeza dessa última aqui, que é o 3. Opa, então você também acertou, porque só tem o 3 aqui. Tá? Então, vai naquela que você tem certeza, que geralmente você vai conseguir matar a questão dessa forma. 42.
O Novo Testamento apresenta algumas ideias que os primeiros seguidores tiveram acerca de Jesus, as quais foram traduzidas em títulos atribuídos a ele, títulos dados a Jesus. Aonde? No Antigo Testamento ou no Novo? No Novo. Pessoal, o Novo Testamento, eu estou falando de grego ou de hebraico? Grego. Beleza, se o Novo Testamento é grego, então eu vou olhar ali qual que é o que tem grego, que vai ser a resposta certa. Ok? Todas as alternativas abaixo representam títulos gregos atribuídos a Jesus, exceto... Opa, ele quer que não é. Ele quer o exceto. Beleza? Vamos lá, pessoal. Ainda no dia de hoje, nessa aula de hoje, beleza? Nós tivemos já falando do Logos, enarque es ho Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Mas esse Logos ainda está longe, não está não. O Logos se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Esse Logos aqui é o verbo. Beleza? Ah, João! Mas os docetistas dirão, né? João, Jesus só parecia ser carne, na verdade ele era um fantasma, um holograma, ele era só divino, não era humano. Aí João escreve na sua epístola, 1 João, aquele que era desde o princípio e que se fez carne, os nossos olhos viram e as nossas mãos tocaram o verbo da vida. Então, João é incisivo em 1 João, tá? E ele dá demais. Sabe quem é o anticristo? É aquele que diz que Jesus não veio em carne. Então, o Logos é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Kyrios. O que é Kyrios, pessoal? Senhor. Senhor. Era o título, então, atribuído ali a César. Quem via César tinha que dizer César Reimai Kyrios. César é o Senhor. E aí aquela mulher cananeia, ou mulher cirofenícia, ou mulher estrangeira, dependendo da linguagem da sua Bíblia, começa a gritar, Kyrios, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Toda vez que esse Kyrios aparece em grego, no nosso idioma, vai estar Senhor com S maiúsculo, tá? Ou seja, ela estava chamando Jesus com o título que era do imperador César. Então ela estava arriscando morrer, mas estava gritando, Kyrios, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Kyrios é Senhor. Ok, Senhor. E agora, C e D, fiquei em dúvida. E agora, letra D, pessoal. O que é na D aí? Sofia. O que é Sofia? Sabedoria. Sabedoria. E aí, Jesus também é considerado como sabedoria, sim ou não? Sim. Sabedoria. Beleza? Lembra da filosofia? Filosofia, amigo da sabedoria? Então, ele quer títulos gregos atribuídos a Jesus, verbos, Senhor e sabedoria. Elohim é uma palavra hebraica, né? Em hebraico, então, a C está errada. E ele quer incorreta, então nós gabarita a letra C, porque ele quer o exceto. Exceto. Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola? A soteriologia construída no contexto da Igreja Ortodoxa pode ser traduzida no refrão. Essa aqui é uma frase de Atanásio, o anão negro, certo? O grande defensor do século IV ali da ortodoxia cristã. Deus se tornou homem para que os homens pudessem se tornar Deus. E aí, pessoal? Deificação. E se viesse em grego, você acertaria também? Eu vi isso hoje, esqueci. Teoses. Isso. Preferi que viesse em grego para derrubar a galera. Então, teoses é a mesma coisa que deificação, beleza? Mesma coisa que deificação. Deus se fez... Ixi, eu botei vermelho aqui. Deus se fez homem para que os homens se tornassem Deus. Deificação, beleza? Teoses. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, nós gabarito letra A. Deificação. 44.
Ao refletir sobre o novo teológico, o nexo teológico, desculpa, entre o esperar e o agir, o teólogo Moltmann, quem é o Moltmann, pessoal? Jürgen Moltmann, é o teólogo da esperança. Ele que escreve a obra Teologia ou Escatologia da Esperança. Para o Jürgen Moltmann, que morreu ano passado, então pode vir questão dele esse ano, porque ele morreu recentemente, ele viveu, acho que 99 ou 100 anos, tá? Viveu muito o Moltmann. Morreu agora em 2024. O Moltmann, ele disse o seguinte: a escatologia não é para eu ter medo da escatologia, da besta, do falso profeta. Não. Eu estou esperando a vitória de Cristo, já ser o fim da história. Então a escatologia para mim não pode ser triste, nem causar apreensão. A escatologia é a escatologia da esperança. A teologia é a teologia da esperança. Tá? Então, ao refletir sobre o nexo teológico entre esperar e o agir, o teólogo Moltmann aponta que esperamos até o ponto que olhamos para o horizonte das possibilidades futuras. Possibilidades futuras. Eu vou marcar aqui, né, pessoal? Possibilidade futura. Não vou nem ler mais o resto. Empreendemos aquilo que consideramos possível. Se esperamos, por exemplo, a continuidade do mundo como ele é, mantemos as coisas assim como elas são. Se esperamos um futuro alternativo, modificamos as coisas. Na medida do possível, já agora, de maneira correspondente. Se o futuro está interditado, nada mais é possível. Tampouco podemos fazer alguma coisa. O que ele está querendo dizer ali é: se o futuro vai ser ruim, devo ficar triste. Mas se eu sei que o futuro é de vitória e de bênção, eu devo ficar alegre. Por isso ele chamava de escatologia da esperança. Beleza? Jürgen Moltmann. Quais palavras-chave do comando da questão daria para acertar? Olha aqui, ó. Esperamos, tá? Possibilidades futuras. Vamos lá. Continuidade do mundo. Esperamos um futuro alternativo. Beleza? Se o futuro está interditado. Pessoal, o tempo todo, futuro, possibilidade futura, esperamos um futuro, continuidade do mundo. Não pode ser bibliologia, né, pessoal? Não pode ser cristologia, não falou de Cristo em nenhum momento, não pode ser doutrina do pecado, não falou de pecado em nenhum momento. 45. Sobre os grupos políticos e religiosos encontrados no contexto do Novo Testamento. Assinale a alternativa que não corresponde a uma denominação válida que represente tal categoria para aquele contexto. No Novo Testamento, pessoal, no Novo Testamento, eu tenho zelotes, sim ou não? Tem. No Novo Testamento tem fariseus, sim ou não? Tem. No Novo Testamento tem saduceus, sim ou não? Sim. Os zelotes eram os mais radicais, né? Enfim, que queriam tomar o Império Romano na marra, na porrada, na faca, na espada. Eram os zelotes. Né? Os fariseus eram os mais bem vistos. Hoje em dia, para nós, fariseu é um xingamento, mas no século I, o fariseu era um elogio. Era o grupo religioso que tinha mais destaque, mais elogiado por todo mundo. Tá? A maioria dos religiosos queria dizer: no futuro eu quero que meu filho seja um fariseu. Era tipo um elogio. Ele virou sinal de hipocrisia depois, quando Jesus criticou, né? Ai de vós, hipócritas, fariseus, etc. Os saduceus eram aqueles que não acreditavam em ressurreição, que trouxeram a pegadinha para Jesus. Lembra da pegadinha que eles trouxeram para Jesus? Senhor, uma mulher se casou e o marido dela morreu. Aí a lei de Moisés disse para ela se casar com o irmão mais novo. Ela casou com o irmão mais novo, só que o segundo irmão também morreu. Ela casou com o terceiro, também morreu. Casou com o quarto, também morreu. Casou com o quinto, com o sexto, com o sétimo, também morreu. Pessoal, eu acho que essa mulher matava os maridos. Só pode ser. Ela casou com os 7 e os 7 morreram. Tá? Então, diz que depois ela também morreu. Aí eles perguntam: Senhor, lá no céu, ela vai ser esposa de qual dos 7? Né? E a resposta de Jesus é: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque no reino dos céus não se casarão, nem se darão em casamento, serão como os anjos de Deus. Então, é óbvio que aquela história não era uma história verdadeira, né? Da mulher que casou com 7 maridos, era uma pegadinha para pegar Jesus, mas não pegou. Não pegou Jesus. Óbvio, pessoal, que aqui o nosso gabarito vai ser amorreus, né? Amorreu é um povo lá do Antigo Testamento, né? Não tem nada a ver com os religiosos do Novo Testamento. De acordo com Alistair McGrath, o cânon das Escrituras pode ser considerado como algo que surgiu de uma forma orgânica, a partir de uma comunidade de fé e comprometida em usá-lo e respeitá-lo. Entre os gêneros literários encontrados no texto da Escritura, a narrativa, o Alistair McGrath destaca lá a poesia, narrativa, tudo mais lá na obra dele, né? A narrativa se constitui como um do mais predominante.
tá? Um dos movimentos teológicos mais importantes que surgiram no século XX foi o da teologia narrativa. Assinale a opção incoerente com a compreensão da teologia narrativa de estudos da Bíblia. Então, ele dá um contexto ali do que seria narrativa. Depois ele fala que no século XX houve um movimento chamado de teologia narrativa. Beleza? Ele quer que está incoerente. Vamos lá. A teologia narrativa baseia-se na constatação de que a Bíblia conta histórias sobre Deus da mesma forma como faz declarações doutrinárias ou teológicas. É isso mesmo, tá? A teologia narrativa diz que a Bíblia conta histórias sobre Deus e, ao mesmo tempo que ela conta histórias sobre Deus, ela faz declarações doutrinárias ou teológicas. O que a teologia narrativa diz? Quando Deus falou o seguinte, olha, eu vou pesar a mão sobre os judeus porque têm sido idólatras contra mim. É uma história, tá? E veio a Babilônia e levou cativo o povo para o exílio na Babilônia. É uma narração, só que eu consigo tirar declarações doutrinárias e teológicas dali. Qual declaração que eu posso tirar do exílio na Babilônia? Que eu tenho que ser fiel a Deus, que existe um castigo para os desobedientes, que eu devo ouvir a voz de Deus, já que o profeta Jeremias havia exortado. Enfim, tem muitas... Na narração, eu posso tirar inúmeras lições, declarações e teologia, tá? É óbvio que, princípio hermenêutico, é que eu não posso tirar de uma narrativa uma doutrina de uma narrativa, mas a teologia narrativa diz o seguinte, eu posso pegar várias narrativas e perceber o que tem em comum nessas várias narrativas, e dali formar uma doutrina, beleza? Na teologia narrativa, procura-se conferir um novo senso de direção à teologia, em especial por reforçar o vínculo frequentemente negligenciado que existe entre a teologia sistemática e o estudo das Escrituras. Bem, pessoal, é isso mesmo, tá? Na teologia narrativa, eles procuram, então, gerar um vínculo que existe entre a teologia sistemática e o estudo das Escrituras. Por quê? O que a teologia sistemática geralmente faz? Ela estuda a teologia sem Bíblia. Ela tenta fazer a teologia longe da Bíblia, embora ela fundamente bote o versículo, mas ela está fora da Bíblia, tá? E o que a teologia narrativa diz? Eu posso estudar cristologia olhando para o texto bíblico. Eu posso estudar pneumatologia olhando para o texto bíblico. Eu posso estudar soteriologia olhando para o texto bíblico. Tá? Então, eu estudo teologia sistemática no estudo das Escrituras. Isso é o que a teologia narrativa diz. A teologia narrativa permite afirmar que Deus escolhera revelar-se por meio da história? Sim. E de formas históricas? Sim. Como o êxodo do Egito, a história de Jesus Cristo, são histórias e eu consigo conhecer a Deus por meio dessas histórias. Beleza? A teologia narrativa tem esse foco. Permite afirmar... letra D. Com seu acento de caráter mais realista, acaba por negar a própria revelação. A teologia narrativa não nega a própria revelação, tá, pessoal? Na medida em que não prioriza aspectos oriundos do racionalismo iluminista para sua fundamentação quanto à interpretação da Bíblia. Pessoal, a teologia narrativa não tem nada a ver com iluminismo, não tem nada a ver com René Descartes, tá? Não tem nada a ver com isso aqui, tá? Então, essa aqui está gritantemente errada, a letra D. Ok? 47. Milbank, 95, página 120. Ao discorrer sobre a sociologia da religião de Max Weber, mais uma vez, como que a ética protestante e o espírito do capitalismo influenciou a sociologia, tá? Influenciou o comportamento das pessoas na sociedade, tá? Professor? Pois não? Eu acho que coincidiu nessa daí também, na 46, né? O C e a D, um conflitar com o outro, né? De negar a revelação e o outro falar de revelar, exatamente, né? Deus escolher a revelar-se. Aí na D, nega a própria revelação. É isso mesmo. Pessoal, por isso que é bom a gente fazer questões anteriores, a gente vai percebendo padrões, né? Então, duas questões uma antagonizando com a outra, né? Então, afirma que Deus escolher a revelar-se. Aí na de baixo, acaba por negar a própria revelação. Quando eu tenho duas questões discordantes entre si, uma delas vai ser a correta. Vamos lá, falando de sociologia da religião agora. Verifica-se que para esse autor, qual autor? Max Weber. As condições sociais em que uma religião pode disseminar-se são dadas parcialmente pelas circunstâncias econômicas e políticas em que ela se encontra, e em parte criadas na forma de uma igreja, o que significa apenas a auto-organização da religião.
A ética protestante foi objeto de rigoroso estudo por parte de Weber em seus estudos de religião. Alternativas abaixo são características da ética protestante discutida por Weber, exceto mais uma que ele quer que a gente diga que não é a ética protestante. Beleza? Vamos achar 3 corretas e uma errada. Vamos lá. Disciplina rigorosa quanto à rotina e o próprio corpo. Pessoal, os protestantes eram extremamente disciplinados, tá? Os puritanos tinham horário de acordar, tinham horário de dormir, tinham hora de tudo. Atividade física, tá? Eles eram extremamente rigorosos, tá? Os puritanos ingleses, que levaram ao pé da letra essa ideia do protestantismo no máximo, tá? Então, é como eu disse, se o seu culto, você é sapateiro e o seu culto é fazer sapatos, faça um sapato de excelência. Para você fazer um sapato de excelência, você vai ter que ter disciplina rigorosa, você vai ter que ter rotina, tá? Então, por isso que os protestantes economicamente progrediam, porque eles eram extremamente disciplinados. Como os católicos medievais acreditavam que a pobreza levava para o inferno, eles faziam um voto de pobreza. Então, quem faz sapato, vai fazer um sapato bem porcaria de R$20 e compra a marmita de hoje. Amanhã eu faço outro sapato de R$20. Para que eu vou fazer um sapato top se eu tenho que vender por 20 conto para comprar marmita? Se eu vender por 30, compro 20 da marmita, sobra 10, eu estou enriquecendo. Enriquecer é pecado. Perceberam como que a questão religiosa pode influenciar na economia? É isso que o Max Weber analisou na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ok? Vamos lá. As alternativas abaixo são características da ética protestante discutida por Weber. Cálculo racional para organizar a vida e a existência. Pessoal, essa ideia de disciplina casa com essa, ó, cálculo racional para organizar a vida e a existência. Vocês concordam que uma pessoa extremamente disciplinada fará cálculos? Terá planilhas, né? Terá controle de gastos, tá? Controle de tudo, horário, rigor, rotina. Isso aí tem a ver com disciplina, não é isso? Trabalho como vocação que glorifica a Deus no mundo. É o que eu estou falando do sapateiro. O católico pensa o seguinte: o meu culto é domingo na missa. Tem muito crente que pensa ainda hoje, né? Vou abrir um parêntese aqui. Permita-me abrir um parêntese. Pentecostal gosta de abrir parêntese, né? Pentecostal gosta de abrir um parêntese. E tem hora que o cara abre um parêntese e não fecha mais. Deixa eu já abrir um parêntese aqui. Né? Tem muita gente, né? Que é crente domingo na igreja, mas segunda no trabalho, é um sem vergonha. A igreja dá um glória a Deus de pé. Então é o seguinte, essa pessoa que é o super crente domingo na liturgia e durante a semana é o pior funcionário, ele não entendeu a ética protestante, porque o culto a Deus não é no templo, o culto a Deus é no seu trabalho. A sua vocação glorifica a Deus, tá? Se você é pastor, seja o melhor pastor. Se além de pastor você é militar, seja o melhor militar. Se além de pastor e militar, você é professor, cantor, o que você puder ser, faça o melhor. Quer comais, quer bebais, ou façais alguma outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Beleza? Então, o trabalho é uma vocação que glorifica Deus no mundo. Só pode ser a D errada, pessoal. Vamos ver. A tradição e a virtude como substitutas da ética da responsabilidade. Pessoal, tradição e virtude era a soteriologia católica, tá? Para eles, a tradição está acima, tá? Inclusive das escrituras, né? Então, o Max Weber nunca falou que no protestantismo a tradição e a virtude são substitutas da ética e da responsabilidade. Como se eu tiver virtudes e tradições religiosas, eu posso abrir mão da responsabilidade, é isso? Jamais, tá? O nosso cristianismo ele tem que ser desenvolvido no mundo, com responsabilidade, tá? Não adianta eu subir no mosteiro e ficar falando de Deus, cantando de Deus, escrevendo sobre Deus e o mundo está se acabando lá embaixo. Essa ética católica do religioso estar no mosteiro trancado é o que gerou todos os absurdos ocorridos na Idade Média, tá? A ética protestante é para você subir no monte, o pessoal penteca aí que gosta de subir no monte, suba no monte, mas lembre de descer do monte. Segunda-feira tem um pessoal lá no seu trabalho que precisa de você. Seu vizinho precisa ouvir falar de Jesus, né? A gente teve muita gente aqui no pentecostalismo, uns 30, 40 anos atrás, que achava que o mais santo era aquele que estava dia e noite no monte e nem cumprimentava o vizinho, né? Não é essa a ética protestante. Fecha parêntese.
Ao dialogar com a racionalidade filosófica moderna, a teologia sofreu alguns embates. Desta tensão estabelecida, conservadores e liberais tomam como ponto de partida as interpretações distintas em relação à Escritura. O movimento protestante, ocorrido nos Estados Unidos da América, Estados Unidos, por volta de 1880 a 1930, que assimilara a interpretação bíblica em termos de uma teologia voltada aos interesses sociais. Não é possível que ele usou a palavra social. Interesses sociais, ficou conhecido como o movimento protestante que achava que o evangelho era para interesses sociais. É a mãe da teologia da libertação, né? É a mãe da teologia da missão integral. O evangelho é para ajudar os fracos, os oprimidos, os carentes, os sofridos, né? Qual é o evangelho que foca nisso aí? Social. Pois é, os fundamentos é aquele movimento fundamentalista lá que acreditava na Bíblia ser inerrante, infalível, sem discussão. Enquanto a teologia liberal dizia, bem, a maré, o mar vermelho não se abriu, foi a maré que secou. Jesus não andou sobre as águas, é que congelou e ele andou por cima do gelo. Lázaro não morreu, teve um mal chamado catalepsia, que o batimento cardíaco diminui, e o pessoal pensou que ele tinha morrido. Então, os fundamentalistas diziam coisa nenhuma, mas Lázaro morreu e ponto. Jesus andou sobre as águas e ponto. O mar vermelho se abriu e ponto. Não tem como os egípcios ter morrido na lama. Então, o mar tem que ter de abrir. Então, fundamentalista é interpretação literal das escrituras, inerrância e infalibilidade absoluta. Beleza? Movimento de Lausanne também tem a ver com um movimento mais conservador da teologia. Tá? Movimento da Rua Azusa tem a ver com o início do avivamento do movimento pentecostal lá do William Seymour, né? Essa ideia de interesses sociais realmente é movimento do evangelho social, letra D. É até perigoso de tanto ficar na cara, né, professor? Fica tão na cara que você fica com medo de ser pegadinha, né? Alistair McGrath, 2005, pondera que a reforma foi um movimento que buscou a volta da igreja ocidental a fundamentos mais bíblicos. Por que a igreja ocidental? Porque a igreja ortodoxa não foi reformada. A igreja ortodoxa continua a igreja ortodoxa oriental, tá? A reforma aconteceu no Ocidente. A fundamentos mais bíblicos. Lembra que a gente já viu em outra questão anterior o sacerdócio universal? O livre exame das escrituras? Pois é, todo mundo pode consultar. Em relação ao seu sistema de crenças, a sua moralidade, as suas estruturas. Como resposta a tal movimento, a partir do Concílio de Trento, lembra que a gente corrigiu ontem uma questão que a gente falou do Concílio de Trento? Que o Concílio de Trento nada mais é do que a contra-reforma, ou chamada Reforma Católica, que foi a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. A Igreja Católica também promove a sua reforma, que ficou conhecido como contra-reforma. Beleza, o que ele quer saber? Associe o tipo de reforma às suas respectivas características. Vamos lá. Responsável pela formação das igrejas reformadas. Teve sua origem a várias tentativas de reformas voltadas para a ética e o culto da igreja, fundamentados em padrões mais bíblicos. E agora? Pode ser luterana? Pode ser calvinista? Pode ser radical? Vamos para a próxima aqui. Foi um movimento acadêmico, voltado principalmente à reforma do ensino de teologia na Universidade de Wittenberg. E aí, pessoal, quando falou Wittenberg, o que você lembra? 31 de outubro de 1517, não é isso? Pessoal, lembrando que o movimento luterano, sim, ele era extremamente acadêmico, tá, pessoal? Inclusive, vai ter uma reação depois a esse academicismo exagerado do luteranismo. Tá? Vai ter um movimento que vai dizer, epa, estamos intelectuais demais e espirituais de menos. Tá? E aí vai ter um movimento dentro da reforma luterana para tentar se ficar mais fervoroso. Já só tem um item, né? Já só tem um. Já achamos aqui a resposta, né? Pois é, vai ter hora que eu só vou precisar saber uma afirmação que eu já acerto. Vamos lá. Constituiu tanto uma reforma interna quanto um movimento de resistência que limitasse a reforma protestante. Pessoal, qual o movimento que limitou a reforma protestante? Só pode ser a reforma católica. Concorda, não? Para limitar a reforma protestante, só pode ser a católica. No Concílio de Trento. Vamos lá. Refere-se a algo que era provavelmente o aspecto mais marcante da prática anabatista.
a ênfase insistente de que somente os que professam a fé pessoal e publicamente deveriam ser batizados. O que acontece, pessoal? Essa aqui vai ser a reforma radical, tá? O movimento anabatista significa aqueles que batizam de novo. E por que eles queriam batizar de novo? Porque a primeira geração de protestantes, tá? Igreja anglicana, luterana e até algumas calvinistas, diz o seguinte: você era católico, você agora é protestante? Sim. Você batizou quando era criança na igreja católica? Batizei. Então tá beleza, tá batizado. Ok? Até porque a igreja luterana e presbiteriana, as igrejas clássicas reformadas, elas batizam crianças, né? Daí a reforma radical veio dizendo que não. Se você agora é protestante, você vai ter que batizar de novo. Por isso que é anabatista, é batizar de novo. Beleza? Então, só vai ser salvo aquele que professa a fé. E essa fé pessoal tem que ser professada publicamente. E você tem que passar pelo batismo. Por isso eles foram chamados de radicais. Tá? Porque eles queriam, você era católico? Ah, eu batizei quando era criança. Não valeu, tem que batizar de novo. Tá? Então, é isso. A primeira geração de protestantes batizavam crianças ainda. E aí nós temos várias igrejas depois dessa primeira geração que não batizam crianças. Só apresentam, né? Batizam só na idade mais para frente. Então, esses aí são descendentes dos anabatistas. Inclusive, o movimento pentecostal no Brasil, a igreja Assembleia de Deus, por exemplo, é filha dos batistas, né? Por isso não batizam crianças. Tá? Só apresentam. Vamos lá. Então, só sobra os calvinistas aqui, né? Responsável pela formação das igrejas reformadas. Então, a maioria das vezes, pessoal, que você vê, né, no contexto teológico, a palavra reformada é sinônimo de calvinista, tá? Deve sua origem a várias tentativas de reformas voltadas para a ética, que é aquela ideia que a gente estava falando do Max Weber. É o calvinismo que tem essa ideia do seu trabalho ser o seu culto, tá? Ética e o culto da igreja fundamentados em padrões mais bíblicos. Tá? Então, o Calvino era extremamente bíblico. Então, aqui a nossa sequência vai ser 2, 1, 4, 3, letra brava. Vamos lá. Deixa eu acelerar aqui, que tem 10 minutos para acabar. De acordo com Cavalcante, a experiência cristã no monaquismo, ou seja, no monasticismo, no mosteiro, etc., tem sua origem no Egito e, em seguida, na Síria. Assinale verdadeiro ou falso. O monaquismo foi uma experiência cristã particular, sem correspondência histórica na cultura de outros povos e religiões. Pessoal, será que só o cristianismo que tinha essa ideia de estar sozinho, estar isolado do mundo? Será? Acho que não, né? Diversas outras religiões têm essa ideia de se isolar, para se purificar, para se santificar. No budismo, acho que você tem que fazer isso na meditação, né? Enfim, inúmeras outras religiões têm essa ideia de isolamento para buscar uma santificação, para buscar um êxtase, para buscar ir para outro nível, né? Tem essa ideia. Então, essa aqui vai ser falso, beleza? Então, eu já elimino aqui a B, que diz que era verdadeira, e a C, que diz que era verdadeira, fica entre A e D. O eremitismo, eremita é aquele que vivia no deserto, isolado, enquanto movimento espiritual, receberá grande impulso através de várias personalidades, como Santo Antão, Macário, o egípcio e outros. Pessoal, realmente Santo Antão, ele escreveu uma obra, tá? Que é a vida de Santo Antão, não lembro se foi ele que escreveu ou alguém escreveu sobre ele, que era justamente explicando como viver no monastério, como viver isolado, como viver uma vida dedicada a Deus, tá? Então, muitos movimentos à época começaram essa ideia de criar os mosteiros e viver isolado para Deus, e a gente já viu onde isso vai gerar, né? Que é a ideia de viver uma vida santa para Deus, mas a sociedade está se acabando lá embaixo, e o protestantismo depois vai questionar isso, gente. Você tem que ser santo no meio do povo, não é isolado, tá? Mas sim, o eremitismo é um movimento espiritual, recebeu grande impulso através de personalidades como Santo Antão, certinho, Macário, o egípcio e outros, beleza? Então, aqui tá verdadeiro. Aqui, FV. FV, então, já sobra a letra A, nosso gabarito é a letra A. Vamos ver as outras. Além dos anacoretas, os cenobitas se constituíram também modelo específico de experiência encontrada no monaquismo. Correto? Surge na segunda metade do século III, tendo como principais representantes indivíduos solitários ou anacoretas. Correto. Beleza? Então, nosso gabarito, letra A. Professor, Pois esse não. assunto aí tá onde nas videoaulas? Pois é, isso aqui vai estar lá no livro Cristianismo através dos séculos, do Willy Carne, no comentário que a gente tem lá do Cristianismo através dos séculos, tá? No capítulo que fala sobre o monarquicismo, tá?
O que você precisa lembrar, principalmente disso aqui? Para a prova da aeronáutica, tá? Que é mais... ela não vai cobrar desse jeito aqui. Como eu disse, a prova de 2019 era diferente. Ela vai cobrar, no máximo, o que é o conceito de monaquismo, o conceito de eremitismo, tá? O conceito de viver uma vida isolada, e qual a relação disso com a ética católica e com a ética protestante. É mais ou menos nessa pegada que a aeronáutica cobra hoje, na atual conjuntura. Tá? E aí, o que você precisa lembrar? Para a Igreja Católica, o mais santo é o que vive isolado no mosteiro. Para a Reforma Protestante, para os protestantes da primeira geração, o mais santo não é o que está isolado, é o que está no mundo, misturado com o mundo, cumprimentando as pessoas, trabalhando no meio do povo, sendo crente lá. Ok? 51. Santos analisa que a etimologia da palavra igreja, a etimologia é a origem, tá, pessoal? A origem da palavra igreja, né? Eclésia. É uma transliteração do vocábulo grego, eclésia. Acabou originando o termo da Bíblia, que a Bíblia utiliza para referir-se à reunião dos discípulos de Jesus e à comunidade dos primeiros cristãos que se ajuntaram após a sua ressurreição. Sobre o sentido da palavra eclésia, retirada no contexto greco-romano, pode-se afirmar que tal vocábulo refere-se a exceto. Então, ele quer a que não se refere, ele quer errada. Vamos achar as corretas primeiro, né? Vamos lá. Uma convocação para uma assembleia popular? Sim. Pessoal, a palavra eclésia, ela era muito usada no contexto político, tá? Lembra que os gregos que desenvolveram a democracia, toda vez que havia uma convocação para uma assembleia popular, podia ser chamada de eclésia. Tá? Eclésia é aqueles que foram chamados para fora, tirados para uma função. Os políticos do Senado, por exemplo, eram cidadãos comuns. Quando eles iam ser escolhidos pela eclésia, eles deixavam de ser cidadãos comuns e se transformavam em políticos e representantes do povo. Aqueles que administrariam a polis, não porque eram melhores, tá? Mas porque foram chamados. Tá? Uma assembleia onde se deliberavam assuntos pertinentes à vida da cidade? Sim, essa palavra eclésia tem contexto político. Tá? É aqueles que administram a polis, da onde vem a palavra política. Realização de assembleia de maneira democrática, com autonomia de vida e liberdade de expressão. Perceberam, pessoal, que as três é a mesma coisa com outras palavras? É como se ele tivesse feito uma frase, aí ele pediu, ele só fez outra frase com sinônimos, outra frase com sinônimos. Olha lá, letra A. Convocação para a Assembleia Popular. O que é a Assembleia Popular? Assembleia do Povo. Assembleia do Povo está todo mundo reunido. Letra C. Assembleia onde se deliberavam assuntos pertinentes à vida da cidade. Quem delibera sobre a vida da cidade? O povo, na Assembleia Popular, igual está na A. Letra D. Realização de assembleia de maneira democrática. Quem é na Assembleia de maneira democrática? O povo, que decide sobre a vida na cidade, né? Com autonomia de vida e liberdade de expressão. Ok? Então só pode ser a B. Vamos achar a B ali? Reuniões religiosas utilizadas fora do contexto religioso cristão. Pessoal, a palavra eclésia em nenhum momento é usada como reuniões religiosas utilizadas fora do contexto religioso cristão. Tá? Então essa aqui era a única ovelha negra, era a única diferente das outras. Então ela é o nosso gabarito, ok? Lúcio, essa aí seria para a eclésia, não? Reuniões religiosas utilizadas... Você diz essa B aqui? Sim. Talvez sim, porque o prefixo para em grego é aquele que está ao lado, né? Tipo, paralelo, fica ao lado, fica... Para eclesiástico é uma coisa além da igreja, né? Talvez sim. Agora, só não sei se essa palavra era usada naquele contexto lá no século I, né? Como ele está falando ali do contexto greco-romano, hoje a gente pode falar de organizações para-eclesiásticas. Eu só não sei se esse termo existia no século I. Tá? 52. Discutindo acerca dos mestres famosos no contexto bíblico, o Coleman nos aponta que nos dias de Cristo haviam alguns mestres que eram muito respeitados, assim como em outras épocas seriam admirados cientistas e escritores. A fama de alguns deles chegou até os nossos dias. Beleza? Assinale a alternativa que não corresponde a um mestre famoso relacionado aos imediatos contextos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Ele quer o que não se refere, pessoal. Quando a gente fala de Bíblia, você já ouviu falar de Hillel? Sim, era uma escola judaica, né? Muito conhecida. Você já ouviu falar de Shammai? Sim, era uma escola também dos principais rabinos. Tinha a escola de Hillel e de Shammai. Uns eram mais radicais, outros eram mais liberais, tá? Mas eram grandes marcos ali dos pensadores rabinos judeus, Hillel e Shammai. Já ouvimos falar de Gamaliel? Claro, é o mestre de Paulo, né? Paulo estudou aos pés de Gamaliel. O próprio Paulo nos apresenta Gamaliel
e Gamaliel dá aquele discurso lá, lembra? Ó, pessoal, cuidado que vocês estão fazendo com esses homens, porque já se levantaram muitos falsos cristos. Matamos os seguidores, matamos ele e acabou. Agora, matamos Jesus e esse movimento está crescendo. Cuidado, para que vocês não sejam vistos lutando contra Deus. Então, quem deu esse conselho? Gamaliel. Então, o único aí que não apresenta o contexto bíblico, pessoal, é o Hegel. Quem é Hegel? Hegel é um filósofo do século XVIII, né? Que influenciou muito Karl Marx. Tá? Ele que criou lá a dialética lá do tese, antítese e síntese, que foi muito usado depois pelo Karl Marx, foi usado inclusive pelo Karl Barth e por outros, tá? Então, o único que não está no contexto nem do antigo nem do novo é o Hegel. 53. Tomando por base a discussão apresentada por Smith, citando Karl Barth, que é justamente esse filósofo da neo-ortodoxia, Karl Barth eu vou lembrar de neo-ortodoxia ou teologia da crise, temos a seguinte assertiva: a rebelião humana é uma ocorrência que nos deixa perplexos. E continua. Se a natureza e a raça humana foram criadas boas e agora são más, como e quando ocorreu a mudança? É uma reflexão que o Karl Barth faz. Ele tem uma obra muito importante que é o comentário, né, a dogmática cristã e o comentário da Carta aos Romanos, que foi um marco muito grande para o século XX. O recorte do texto transcrito acima pode ser enquadrado dentro da teologia sistemática, mais precisamente na doutrina. Esse recorte aqui que eu peguei do livro do Karl Barth me apresenta qual doutrina. É isso que ele está querendo saber, tá? Vamos lá. Qual o recorte que ele deu? Vamos ver aqui qual é o recorte. Peraí. Olha aqui, ó. A rebelião humana é uma ocorrência que nos deixa perplexos. Se a natureza e a raça humana foram criadas boas e agora são más, como e quando ocorreu a mudança? O que isso aqui nos traz, pessoal? Pecado, né? Rebelião humana, a natureza e a raça humana foram criadas boas. E por que não é boa hoje? Porque caiu. Então isso aqui nos lembra a martiologia, nos lembra pecado, nos lembra queda. Não é isso? Então, aqui na questão 53, eu tinha qual doutrina que me lembra? Aí tinha as opções aqui, né? Tinha a opção doutrina de Deus? Não fala nada do atributo de Deus aqui. Doutrina da graça? Talvez, porque se eu sou pecador, eu só posso ser salvo pela graça. Doutrina do homem? Opa, parece com doutrina do homem, porque fala de rebelião humana, fala da natureza da raça humana, não é isso? Natureza da raça humana me parece, então, mais com a martiologia, natureza humana, né? Ó, rebelião humana, a natureza era boa, agora a natureza é má. Então, isso me parece muito que é a doutrina do homem, tá? Pessoal, é o seguinte, embora me pareça aqui claro que seria a resposta certa, antropologia ou doutrina do homem, o fato é que, no ano dessa prova aqui, entraram com recurso e essa questão foi anulada, tá? Veio o gabarito letra C, mas alguém argumentou bem lá, dizendo que talvez isso aqui também podia mostrar que era graça e tal. E aí, por fim, nós tivemos, então, essa questão, essa prova anulada. Mas, a princípio, veio o gabarito letra C. Natureza do homem, raça humana, natureza boa, natureza má, mudança na natureza, doutrina do homem, tá? Ficou muito aberto, né, professor? Ficou muito aberto. Então, quando fica aberto, é recurso. Eles não podem errar, que a galera entra com recurso mesmo. E tem que entrar mesmo. Se você errar a questão, tem que entrar com recurso. Vamos lá, comentando a Carta aos Romanos, Barth, que é esse livro que eu acabei de falar, Karl Barth, comentar aos Romanos, tá? Assevera que a graça é o fato real, embora incompreensível, que Deus se agrada do ser humano e que este pode alegrar-se em Deus. É por isso que só há graça sobre o reflexo da ressurreição, como dádiva de Cristo, que eliminou a distância entre Deus e os homens. Então, a graça é que nos fez aproximar-se de Deus. O método de Karl Barth ficou conhecido como teologia. Ele deu toda uma historinha ali do Barth, ele só quer saber o nome da teologia do Barth, né? Teologia dialética, tá, pessoal? Dialética. O que acontece, pessoal? Teologia da cultura, tá? Paul Tillich, beleza? Que é chamado teologia da cultura. Teologia existencial também, Paul Tillich. Teologia hermenêutica, enfim. Do Karl Barth é teologia dialética, beleza? Eu tenho que lembrar, por exemplo, Karl Barth, teologia dialética ou da crise, Paul Tillich, teologia da cultura, o Moltmann, teologia da esperança, Rudolf Bultmann, demitologização ou teologia do querigma. Essas palavras-chave nos ajudam na hora da prova, beleza?
Dei uma recapitulada lá na plataforma, no módulo Os Grandes Teólogos do Século XX. São só 5 ou 6 aulas. Você vai pegar o bizu para acertar essas questões que vêm de teólogo do século XX. Das religiões presentes em solo brasileiro, o cristianismo possui o maior número de adeptos, de acordo com as estatísticas oficiais. O protestantismo, como uma das faces do cristianismo no país, tem sido estudado por historiadores, teólogos e sociólogos da religião. Cada um, a depender da metodologia utilizada, categoriza tal segmento como descrições diversas. Qual dos alternativos abaixo não configura um tipo de protestantismo aportado no Brasil a partir do século XIX? Não. Ele quer um que não. Vamos lá. Ele quer um que não demonstra um cristianismo no Brasil. Pessoal, a partir do século XX, pessoal, eu tive protestantismo aportado, ou seja, veio pelo porto, né? Veio de fora. Eu tive protestantismo de imigração? Tive. Porque no Brasil, no século XIX, com o fim da escravidão, muitos italianos vieram trabalhar no café, muitos alemães vieram trabalhar no Rio Grande do Sul, no Paraná. E aí, eles acabaram trazendo, o luteranismo chegou, o anglicanismo chegou, o presbiterianismo chegou, então a gente chama isso de protestantismo de imigração. Isso que está certo. Pentecostal, a partir do século XIX por XX, chegou muito pentecostal? Chegou, óbvio, né? O início do pentecostalismo aqui no Brasil é primeira década do século XX, com a Congregação Cristã do Brasil e com a Igreja Assembleia de Deus. E os huguenotes são protestantes calvinistas que chegaram, né, nos barcos franceses e holandeses, chegaram aqui no Brasil. E nós tivemos protestantismo de conversão aqui no Brasil, século XIX e XX? Sim, tivemos muita gente se convertendo ao cristianismo aqui. Ixi! E agora? Parece que as 4 alternativas estão certas. Exatamente, por isso que essa questão foi anulada. Esse ano nós tivemos, pessoal, em 2019, 4 questões anuladas de teologia, tá? E qual era o gabarito, professor? Pois é, veio o gabarito conversão. Aqui não é um protestantismo de conversão. Eles disseram que é o de imigração, que era dos italianos, dos alemães que vieram, né? Eles consideraram a imigração correta, pentecostal correto, huguenote correto. Só que quem entrou com recurso falou o seguinte, espera aí, no Brasil, nós não tivemos cristianismo de conversão também, não? Tivemos, porque todo mundo aqui era católico, os protestantes chegaram, tivemos muitas conversões. Então ele alegou e a banca aceitou a alegação. E aí foi definido no final, no gabarito definitivo, que todas as alternativas estavam corretas. Por isso foi considerado anulada essa questão. Pessoal, a banca Fundação Guimarães Rosa, que vai fazer sua prova domingo, não vai cometer tantos erros assim, tá? Ano passado só cometeu um erro das 30, tá? Essa ano aqui, acho que foi anularam 4. 3 ou 4. Então é muito, 3. É muito, tá? Espero que não seja anulado nenhuma. Mas se ele colocar uma estranha lá logo no início, você já sabe. Faz um asterisco, essa aqui tá estranha, e vai embora. Vai fazer as outras. Volta nela no final. Vamos lá. Todo ser humano tem uma moral em razão do que pratica, ações que podem ser eticamente examinadas. Contudo, nem todos levam em conta quais são os princípios éticos que determinam suas ações. E por isso é fundamental avançar na compreensão da ética. Tomando por base os conceitos de ética e moral, marque o que é verdadeiro e o que é falso, baseado no conceito de ética e moral. Vamos lá. A moral se relaciona às ações, isto é, a conduta real. Sim, pessoal, a moral ela tem a ver com aquilo que é real, com a coisa do dia a dia, com a prática. Tá? Enquanto que a ética é algo mais conceitual. A ética diz respeito aos princípios ou juízos que originam essas ações. Sim, enquanto a moral tem a ver com a prática, conduta real, a ética tem a ver com os princípios ou juízos que levam a essa conduta real. Então, baseado na minha ética, eu tenho um comportamento moral ou imoral. A ética é princípio. A moral tem a ver com a conduta de fato. Tá? A ética e a moral são conceitos utópicos, ou seja, inalcançáveis, com pouca conexão com a realidade. Essa aqui é aquela questão absurda que já grita diante de você, que coisa louca, né? Como eu sei que essa aqui é coisa louca, dizendo que a ética e a moral são utópicos, ou seja, não é possível ser alcançado, eu tenho certeza que a terceira é F. Aí eu já fico aqui, ó, com a A ou B e já elimino as outras que diz que é verdadeiro.
A moral constitui-se em padrões aplicáveis em todas as épocas e contextos da história? Na verdade, já deu, né, professor? 2 vezes só tem uma. 2 vezes só tem uma. Pessoal, a moral, ela não são padrões aplicados em todas as épocas e contextos. Tem coisas que no início do século XX era imoral e que hoje não é imoral. Quer que eu fale uma coisa para vocês que em 1920 era imoral? Homem andar na rua sem chapéu. Em 1920 era imoral. Ninguém saía na rua sem chapéu, era como se estivesse pelado. Já viu em novela de época, filme de época, a pessoa chega na casa, tem um lugarzinho para guardar o chapéu. Quando vai cumprimentar alguém, tira o chapéu. Não é isso? Era imoral andar sem chapéu. Só bandidos, mendigos andavam sem chapéu. Tá? Porque era imoral. Ou seja, esse padrão de moralidade passou. A gente anda hoje sem chapéu sem problema. Por quê? Porque a moral ela não é perene. Ela depende muito da época e do contexto. Ok? Então, VV, FF, gabarito letra A. Não é isso? Últimas. Sobre o conceito de consciência, cenário alternativo que não corresponde à sua definição. Ele quer a definição de consciência, é isso? As decisões que tomamos autonomamente nem sempre passam pela nossa consciência pessoal. Decisões que tomamos autonomamente nem sempre passam pela nossa consciência pessoal. Será, pessoal? Vamos ver as outras? Sobre o conceito de consciência, é a capacidade que temos de reagir a certo ou errado a partir daquilo que é o nosso mais alto valor. Exatamente, tá? A gente sempre está tomando decisões e essa decisão vai na nossa consciência, tá? Vi alguém derrubando uma carteira. Devolvo a carteira ou escondo a carteira? Tá? Eu vou ter que tomar uma decisão, tá? Ou seja, a minha consciência vai ser testada agora, é a capacidade que temos de reagir ao certo ou ao errado a partir daquilo que é o nosso mais alto valor. Então, no meu valor de honestidade, eu vou gritar, ô, fulano de tal, deixou cair sua carteira, tá? Foi uma decisão tomada. Nem todos possuem o mesmo grau de consciência, certo? Pois cada indivíduo tem uma história particular e pessoal, certo? O nosso conjunto de valores do que é certo e do que é errado não é igual para todo mundo. Depende da criação, dos livros que leu, se é religioso, se não é religioso, se é mais educado, se é menos educado, o contexto social, etc, etc. A consciência desempenha um papel importante no sentido de coibir ou incentivar a tomada de determinada decisão a partir de algum valor. Sim, é isso, eu tomo decisão a partir de algum valor. Então, a única que não é a letra A, né, pessoal? O que disse A? Vamos recapitular? As decisões que tomamos autonomamente, ou seja, automaticamente, né, sem pensar, nem sempre passam pela nossa consciência pessoal. Ok, pessoal? Mesmo aquelas decisões que a gente toma sem pensar, elas estão baseadas no nosso sistema de código de valores. Talvez eu não pensei nos meus valores, mas eu reagi na hora ali porque já é automático. A minha ética, o meu conjunto de valores me ajuda a tomar as decisões que eu preciso tomar na vida. Pois não? Autonomamente, não seria automaticamente. Não é diferente, não? Isso aí? Autonomamente seria aquela ideia que eu tomo sozinho, né? Autônomo. Realmente não é a mesma coisa de automático, não. Autônomo, o que é autônomo? É alguém que não precisa de outro. Decisões que tomamos sem ninguém me orientar, tá? É aquela decisão que você toma sem o pastor estar vendo, sem a sociedade estar te vendo, aquelas decisões que você toma em secreto, que elas que demonstram o seu verdadeiro caráter, a sua consciência verdadeira, né? Sem ninguém estar influenciando, né, também. Sem ninguém estar influenciando. É aquele negócio, é o filho que obedece sem o pai estar presente. Ele tomou uma decisão autônoma. Obedecer na presença do pai não é autonomia, né? É medo. Obrigado. Realmente, eu falei automaticamente, não é a mesma coisa. Entendi. Antepenúltima. Junges aponta que a experiência do encontro com Cristo possibilita um novo horizonte de sentido para o cristão, abre para uma nova escala de valores e estimula o novo agir inspirado pela prática de Jesus. Sobre a prática de Jesus e sua inspiração para o seguidor, a alternativa abaixo estão corretas, exceto, mais uma vez, ele quer errada. Pessoal, vocês já perceberam que tem muita ideia do exceto, né? Então, por favor, não percam uma questão por causa de exceto, por causa do incorreto, por causa da errada. Marca lá, por favor, que isso aqui, na hora do cansaço, tende a derrubar muita gente, tá? Ele quer errada. No agir de Jesus, verifica-se a prática de amor. Tá certo ou tá errado? Certo. No agir de Jesus, verifica-se a prática da liberdade. Certo.
No segmento de Cristo, há a possibilidade de autocompreensão do ser e do agir do cristão, certo? No agir de Jesus, a ética normativa tem precedência sobre o discernimento que nasce do amor a Deus e ao próximo. Pessoal, olha como essa aqui ele confundiu as coisas. Ele disse que na ética de Jesus, no agir de Jesus, a ética normativa tem precedência sobre o discernimento que nasce do amor a Deus e ao próximo. Sabe um exemplo disso aqui, pessoal? É o seguinte, os discípulos de Jesus estavam comendo, estavam com fome e começaram a comer sem lavar as mãos. Os fariseus falaram, Jesus, por que tu não chama a atenção dos teus discípulos, já que a lei e a tradição dos antigos diz que não é lícito comer sem lavar as mãos? Eu tenho ali o quê, pessoal? Se Jesus fosse pela ética normativa, ele dizia, desculpa, pessoal, discípulos, não comam sem lavar as mãos. Olha o que a lei diz, né? Mas não, eu tenho alguém com fome, certo? E eu tenho a ética da lei. Eu vou, pessoal, ter um discernimento, e esse discernimento nasce do amor a Deus e ao próximo, tá? Jesus até usa o exemplo, né? Lembra da vez que Davi estava com fome com os seus soldados, ele chegou lá no tabernáculo, não tinham o que comer. E o que Davi e os homens comeram? Os pães da proposição, que eram pães sagrados, que não era para comer. Meu amigo, mas ele vai morrer. Tem um pão que é sagrado. Eu tenho ali a ética normativa, que é o que a lei manda, e eu tenho o amor a Deus e ao próximo. Eu vou deixar a pessoa morrer. Não, você vai morrer de fome, porque esse pão da proposição é um pão consagrado. Para Jesus, se eu tiver que quebrar a lei para salvar uma pessoa, eu quebrarei a lei para salvar uma pessoa. Ok? Jesus e essa mulher foi pega em ato de adultério. A lei manda que apedreje. E aí, vamos apedrejar? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus tinha a ética da lei e tinha o amor a Deus e ao próximo. A ética de Jesus, o amor a Deus e ao próximo prevalece sobre a ética normativa. Beleza? E pastor e pastora vai ter que passar por isso, né, pessoal? Vai ter hora que alguém vai errar na sua igreja aí, ou você aplica a lei, ou você aplica o amor. Né? A lei diz que eu tenho que dar 6 meses de disciplina. Né? O Rodolfo é líder de adolescente lá em Parnamirim. Aí o adolescente faz alguma coisa. O Rodolfo disse, você está de disciplina 1 ano. Né? Peraí, mas é novo convertido, chegou agora, podemos tratar com amor, vamos dar uma nova chance, né? Então, no agir de Jesus, a ética normativa não tem precedência sobre o discernimento que nasce do amor a Deus e ao próximo. Penúltima. Quanto à instrução aos cristãos primitivos, um manual importante que circulou entre os séculos I e II, que foi usado na catequese daquelas comunidades, também conhecido como Doutrina dos 12 Apóstolos, embora não tenha sido considerado canônico pela Igreja, é denominado Didaquê. Didaquê. Pessoal, está lá no livro Cristianismo através dos séculos, do Eli Carnes, tá? Didaquê. Muito bem. Última. Quanto ao nascimento da igreja, o livro do Novo Testamento que descreve tal fenômeno, qual é o livro que fala do nascimento da igreja? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o único livro narrativo do Novo Testamento. Não é isso, pessoal? Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Vou mandar depois lá no nosso grupo, tá? Tanto o gabarito de ontem, que eu não mandei ainda, como o gabarito de hoje. Beleza? Para a gente recapitular aí sobre essa prova. Pois não? Tem alguma dessas provas que já tem, que o senhor está corrigindo, que já foi feito pela mesma banca? Não, não. A Fundação Guimarães Rosa, ela assumiu a parceria com a Aeronáutica em 2020, na pandemia. E desde 2020 não teve prova para capelão. Então, a Fundação Guimarães Rosa, ela faz prova para capelão, para advogado, para dentista, para fisioterapeuta, desde 2020, que ela está na parceria com a Aeronáutica. 2020, 2021, 2022, 2023. Mas todos esses anos não tivemos prova para capelão. Tá? Aí, ano passado, abriu para capelão. Então, a gente só conhece dessa banca a prova de capelão, a prova do ano passado. Tá? Então, realmente, a prova que a gente tem que usar como norte, realmente, é a prova do ano passado. Lembrando que a Aeronáutica, por algum motivo, tá, pede para que todas as bancas coloquem o Max Weber e Ética Protestante, fale sobre ética, tá? Porque eu percebi que em todas as bancas, vocês vão ver amanhã, a gente vai corrigir uma prova de 2015, também tem Max Weber e a Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Então,
É isso que a gente tem que focar, beleza? Coloquei as questões aqui para a gente recapitular, ver alguns assuntos aí que podem vir, né? Mas é isso, pessoal. Então, se não há mais dúvidas, quero aqui agradecer a vocês por essa companhia. E lembrem que até sexta-feira eu vou postar lá na nossa plataforma um resumão da ética cristã. Estou terminando aqui de montar. Hoje eu tive que escrever minha dissertação aqui. Foi corrido, tá? Mas amanhã eu quero gravar essa aula e deixar lá na plataforma como uma revisão dos principais conceitos da ética cristã do Norman Geisler. Beleza? E também do aconselhamento cristão do Ronald Sattler Rosa, que é de onde a banca no passado tirou algumas questões. Beleza? No mais, pessoal, foco. Beleza? Programe a sua viagem aí domingo. Tranquilo? Para não ter atraso, para dar tudo certo. E Deus fará o melhor por todos nós. O eleito será escolhido capelão, o predestinado. Ou a predestinada, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela companhia de vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.